Quem vai ministrar hoje é o Vailton, né? Ninguém tem ideia sobre o que ele vai falar, mas será com certeza uma boa palavra. Bem, primeiro que falar em 5 minutos não é nada fácil, né? Exceto pelo Pedro aí, que ontem soube sintetizar muito bem, ser muito direto como uma flecha, como ele comentou, e fomos bem abençoados, né? Mas eu vou tentar, tá? Eu acho que o valor que nós temos aí do Velho e do Novo Testamento, e o conjunto desses dois como palavra de Deus, é fundamental, é base, e por uma razão muito simples, né? Deus, na operação da sua graça e na construção do seu reino, é atemporal. Ele está construindo. E eu acho ainda que um livro é pouco para conter a palavra de Deus. Então, nós temos uma parcela do que Deus fez, Deus ainda está fazendo, e hoje nós somos parte do que Deus está ainda escrevendo, né? Até porque os escritos bíblicos eram passados de geração em geração pela boca, né? E alguns escreviam, e como os livros eram restritos pela dificuldade e pelo custo que se tinha de escrever um livro, restrito a muitos poucos. Então, o poder da palavra ou da palavra de Deus se dava de transmissão de boca a boca. Então, Deus continua fazendo a sua obra da mesma forma, dentro do seu realizar. E o velho, o novo, e o que nós estamos vivendo, o que Deus está tratando com a tua vida, com a minha vida, estão todos integrados, todos conectados, por isso que não dá para fazer separação. E um exemplo que eu pego aqui é tomando, nós já conversamos um pouco numa reunião de quinta-feira, nem todos tiveram a oportunidade de estar, mas eu penso isso aqui rapidamente para a gente poder usar como exemplo, né? Mateus, capítulo 1, versículo 5, né? Que está lá a parte da genealogia de Jesus, e no 1,5 ele fala lá, Salmão gerou de Joabe a Boaz, Boaz gerou de Rute Obed, e Obed gerou Jessé, né? E aqui nós temos, nesse versículo único, a citação de duas mulheres, né, que nós já falamos muito da justiça que Deus fez com cada uma delas, mas eu me prendo aqui a Rute, né? Rute, nós sempre falamos que ela vem como o amor que ela tinha por sua sogra, o incorporar de um estrangeiro na genealogia de Jesus, mas vai um pouco mais além disso, né? Rute significa amiga, significa aliada. E Rute se torna, nesse momento, um aliado de Deus para a realização também de uma outra justiça. Não tão somente a justiça de trazer as outras nações a integração da genealogia de Jesus, mas Ruth também vem no cumprimento da justiça que Deus faz a um justo, né? Nós lemos lá em 2 Pedro 2,7 sobre esse justo, né? Ele diz que Deus livrou o justo Jó, né? Que olhava, se angustiava por toda aquela situação que vivia ali em Sodoma. Mas que justiça teve Jó, né? Porque Deus o guardou, Deus o tirou da destruição de Sodoma e Gomorra, mas ele vai até Zoar, tem medo dos homens e passa a viver em caverna com suas duas filhas e ali morre, numa caverna, isolada, esquecido, pobre, acabado. Que justiça veio de Deus a Jó, que saiu da Mesopotâmia com Abraão e não alcança a promessa daqueles que saíram da Mesopotâmia rumo ao Oriente Médio. E essa justiça vem, nesse cuidado de Deus, quando ele diz lá em Deuteronômio 2,9, ele diz assim, olha, o povo está saindo, caminhando do Egito, Deus dando as ordenanças e diz, olha, vocês não contenderão com Moabe, porque Moabe é herança de Ló, e essa terra eu dei a eles por herança. Então, Deus está cuidando da geração de Moabe, né? Lembrando que a primogênita de Ló, que gerou dele mesmo, já conhecemos a história,
o seu filho, e o seu primeiro filho ela chamou de Moabe, né? E Moabe significa semente do pai, né? Aquele que nasceu do pai. E Moabe gera, então, os moabitas. E Deus dá uma ordem expressa, olha, não toquem, não removam, não façam guerra com os moabitas, porque são herança de Ló. E nós temos que justamente a Ruth é moabita e vem e integra essa genealogia de Jesus. Então, a justiça que Deus traz ao esquecido justo Ló se dá na aliança ou na aliada de Deus desse momento, que é Ruth. Então, ele não está esquecido. Deus não apaga a sua promessa. Deus cumpre a sua justiça. E nos escritos se cumpre e se revela aqui no Novo Testamento o cumprimento dessa justiça feita em partes de Gênesis, um pouco lá em Deuteronômio e se cumprindo aqui no livro de Ruth, né? Então, Deus tem a sua arquitetura, Deus tem o seu plano, o realiza de forma atemporal, e nós só vamos ter a compreensão, nós só vamos entender quando nós tomarmos consciência do valor e da totalidade desse plano que Deus começou, está realizando, o que ele disse para a sua vida que ele vai cumprir, ele cumprirá. Pode ser que não seja na sua geração, pode ser que não seja com o seu filho ou com o filho do seu filho, mas Deus o cumprirá em plenitude, porque ele é Senhor e guardador da sua palavra, né? Então, o valor que tem esses escritos é porque eles têm toda essa conexão, eles contêm boa parte aí da palavra de Deus e eles complementam o que Deus ainda está escrevendo por meio das nossas vidas. E ele é cumpridor e guardador e realizador de toda a justiça. Isso nos ajuda a complementar, a entender, a verificar na linha do tempo a realização de todo o seu plano. Então, nós precisamos tomar posse dessa totalidade do que nós temos e nos permitir conectar essas coisas e entender a realização desse plano de Deus que também se reflete nos dias de hoje. Amém? Eu só queria colocar uma coisa, Vailton, dentro desse entendimento, né, que Deus olha e faz uma promessa para a nossa geração, então nós também podemos ser o cumprimento da promessa de Deus feita ao antecessor, né, nosso. Então nós não só vamos ter alguém que vai cumprir a promessa de Deus na nossa genealogia, mas também nós hoje, no dia 8 de fevereiro de 2023, podemos ser o cumprimento da promessa de Deus na vida de um de nossos antecessores. É correto isso, né? Exatamente. Parte do que estamos fazendo é um cumprimento e também parte do que nossos filhos farão é cumprimento do que nós temos recebido, né? E Deus realizando a sua obra. Amém. E complementando também, aproveitando, às vezes, essa conexão e valor do todo da palavra dita, da palavra sentida, da palavra ministrada, como palavra de Deus completa, às vezes fica um pouco distante de nós, porque nós já nascemos na geração dos livros, né? E agora temos nossos filhos nascendo aí na geração eletrônica, que a quantidade de acesso à publicação é muito maior. Então é difícil para a gente entender o valor da palavra rema, né? Da palavra dita, da palavra que Deus está ainda escrevendo, né? Ao longo da história, e nós somos parte disso, né? Acho que só dando uma colocação, assim, é um dos livros que eu termino até o Atos dos Apóstolos, né? É um livro que termina sem pé, sem cabeça, ou seja, ele não parou, ele está sendo escrito ainda, e nós fazemos parte desse ato, né? Do Espírito Santo. Esse Mateus 1, quando a gente passa pela leitura dele no Caminhando pela Bíblia,
Ali tem toda a questão das gerações, né? 14 gerações, depois 14 gerações. E na soma que o Harold faz, sobra uma, né? A conta não fecha, que é exatamente a nossa geração, né? Que se soma a essa sucessão e dá sequência a isso tudo. Mas eu tenho, irmãos, também pensado um pouco nessa questão do tempo, né? A gente está se acostumando cada vez mais a coisas muito imediatas, né? Ninguém consegue esperar um Uber 10 minutos mais, né? É desesperador, né? E quando você olha o plano de Deus, a trajetória do que é... Claro, aí tem a questão do Cronos e do Kairos e tal, mas como a dimensão de tempo para Deus é outra coisa, né? O fato é que ele sempre cumpre as suas promessas, seja na sua, na próxima ou na outra geração. Engraçado que eu tenho pensado da mesma forma, Ricardo, que às vezes eu estou na cama e falo para a Terezinha, como o tempo passou rápido hoje. Tentamos fazer tanta coisa, corremos para lá, corremos para cá, e já são 11 horas, são meia-noite, ainda estamos aqui no sofá sentados resolvendo problemas ainda. E queremos as coisas tão imediato, né? Então, as coisas assim, muito rápidas. Então, as coisas acontecem muito rápido e você não vê nem o tempo passar. Quando você viu, levanta 6 horas, 7 horas da manhã, daqui a pouco já é meio-dia, uma hora de almoçar, hora de sair, e você não acaba de fazer os seus afazeres. Então, isso somos nós, né? Aquele é muito apressado, né? Não esperamos o tempo de Deus, não esperamos a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Nós queremos fazer tudo imediato. Esse é o nosso defeito, né, hoje, né? De querer as coisas muito rápido, mas esperar o tempo de Deus, né? Aquilo que tem para fazer em nossas vidas, né? A vontade dele, é isso que nós precisamos fazer, né? Essa questão de tempo é tão séria, né? Eu comentei com o Sandro, a gente está fazendo umas alterações aqui em casa que eram necessárias, né? E eu falei para ele, nossa, Madre Teresa de Calcutá, né, que estava certa, ela falava que ela queria só uma mesinha e a cama dela, né, no cômodo, porque senão essas coisas tomavam muito tempo, né, fazia com que ela dispersasse. E ele falou, pois é, mas você resolveu ter família, né? Então a família, ela exige mais espaço, ela exige outras coisas. Eu falei, ai meu Deus, porque como uma casa toma o tempo da gente, né? Quem cuida sabe disso. E às vezes eu fico assim angustiada, porque eu falo, meu Deus, quanto tempo, assim, às vezes no meu modo de ver perdido, eu podia estar fazendo outras coisas, ajudando as pessoas, visitando, fazendo, né? Mas realmente é uma coisa que a gente tem que saber, assim, administrar, porque senão a gente é engolida pelo tempo e aquilo que é prioritário a gente não consegue fazer. Então, não nos preocupemos, né, com o dia de amanhã, que o dia de amanhã trará seu próprio mal. Hoje é suficiente, né? Não sejamos prisioneiros do tempo, né? Porque Deus não está refém do tempo. Ele vai fazer e vai fazer, mas não está refém do tempo.